Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ficamos honrados em participar desse seminário. Em nome da FEBRAFIT, nosso vice-presidente, meu amigo e colega Rodrigo, colega Kleber, Maranca, Mauro Silva e Riele, a gente veio aqui para trazer uma experiência. Nós não vamos abranger todo o tema realmente é bastante amplo. E a movimentação, como é típico do mercado financeiro, ela se movimenta rapidamente. Então, as consequências de hoje, daqui a um pouco, elas já podem mudar amanhã, não é, do que nós estamos criticando hoje. Mas, então, eu trouxe para os senhores uma experiência prática da cidade de Porto Alegre. Eu estava acompanhando este tema por intermédio de uma amiga de Belo Horizonte que vem há muitos anos criticando tanto o fundo de investimento de direitos creditórios que a Prefeitura de Belo Horizonte criou, quanto a própria Sociedade de Propósito Específico, que foi criada lá logo após o Tribunal de Contas da União interromper o fluxo dos fundos de direitos creditórios. E essa colega, Eulália Alvarenga, sempre me mandava dados. Quando começou a aparecer esse tema em Porto Alegre, eu, poxa, não vamos deixar isso acontecer. Então, trago para os senhores a experiência específica, particular e pessoal deste tema, a fim de incentivá-los, inclusive, a interceder já no processo de votação de projetos de lei dessa ordem. É eu que vou falar isso aqui. Então, com base no que estava acontecendo em Porto Alegre, eu comecei a ler o projeto de lei e entrei com correspondência para os senhores vereadores. Olha, não podemos fazer isso, deixar isso acontecer em Porto Alegre. Por favor, reexamine. Não adiantou nada, passou com um raio e foi aprovado com uma facilidade. Com base nisso, começaram a divulgar na imprensa de que isso era maravilhoso, que havia um ganho para a sociedade muito grande. Então, aí eu resolvi parar, fazer um estudo e verifiquei que há uma invalidade total, tanto na área jurídica quanto na área social dessas empresas. Ela tem problema jurídico e problema social grave também. Fiz esse estudo, está disponível no site da nossa federação, da FEBRAFIT, e tentei, então, esmiuçar o caso de Porto Alegre, mas é um caso que se aplica praticamente a todas as sociedades de propósito específico, a sociedade de economia mista que estão sendo criadas e estão algumas sendo reativadas. Este modelito não é uma coisa nova. Ele já foi empregado no final da década de 90, quando os estados fizeram aquela grande renegociação da dívida, onde houve ali a venda, a transferência de patrimônio público, as privatizações. Elas foram feitas por intermédio dessas empresas de sociedade de propósito específico. Elas não tiveram, assim, um destaque na época, aquilo passou. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, manteve essa empresa em stand-by, e vai começar a reativá-la agora, este ano, e alguns municípios, alguns estados reativaram, como o Paraná, tinha fechado, reabriu, e alguns municípios começaram a pegar o modelito e reeditar o modelo. Bem, e, portanto, dentro desse meu estudo, cheguei à conclusão de que essa nossa Investe-Poa, como chamo lá, de Porto Alegre, é, na verdade, uma pretensa sociedade de economia mista. Ela não é uma sociedade de economia mista, ela é uma pretensa. E, para não usar a palavra falsa, eu usei uma palavra um pouco mais delicada. A Constituição Federal estabelece o seguinte, artigo 173. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Veja que lá no artigo 170, nós vamos examinar na Constituição que a base da sociedade, da economia brasileira, é a livre iniciativa. Portanto, a Constituição estabelece alguma exceção. O Estado também pode entrar. O Estado, quando eu falo aqui o Estado, eu falo nos entes federados. Podem entrar, desde que atendidas essas condições. Necessário ao imperativo de segurança nacional e relevante interesse público.
coletivo e que explorem atividade econômica de produção ou de comercialização ou de prestação de serviços. Se as empresas que estão sendo criadas não atenderem esse dispositivo, são inconstitucionais. Caso de Porto Alegre, artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a constituir pessoa jurídica na forma de sociedades por ações, modalidade de sociedade de economia mista. Isso é o que diz a lei. A gente pega o artigo 2º e vai examinar. Qual é o objeto social dessa empresa? Administrar e explorar economicamente ativos, bens, direitos, municípios, ela transferidos. Emitir títulos, captar recursos do mercado, auxiliar o Tesouro Municipal. Veja bem, uma empresa, uma sociedade anônima, tem atribuição de auxiliar uma atividade típica de Estado, que é o Tesouro Nacional, o Tesouro Municipal, no caso, mas ele se aplica a qualquer ente federativo. Auxiliar e colaborar uma empresa, uma sociedade de economia mista, uma SA, auxiliar e colaborar com as políticas públicas. Prestar garantias. Ora, veja, prestar garantias é a coisa mais ampla que se pode imaginar. O que significa isto? Essa empresa, Sociedade de Economia Mista, tem direito de prestar garantias. E este modelito é de Porto Alegre, mas os senhores vão examinar nas leis estaduais e municipais que andam por aí, elas estão mais ou menos bastante parecidas. Depois, apoiar e estruturar operações comerciais. Desenvolver atividades afins. O que é que nós podemos saber? Tudo isto aqui e tudo que estiver afim a isto, né? Então, estas são as atribuições, o objeto social da empresa criada em Porto Alegre. Portanto, nós verificamos, não há imperativo de segurança nacional, não há relevante interesse coletivo e não está presente no objeto social da empresa atividade nem de produção, nem de comercialização e nem de prestação de serviços. Portanto, esta empresa não é uma sociedade de economia mista, é uma empresa falsa, ela não pode ter existência. Ela foi criada ao arrepio da Constituição Federal. Diz mais, todas as atividades do objeto social são atividades públicas indelegáveis. Não tem como o prefeito municipal passar para uma sociedade anônima as atribuições de auxiliar o Tesouro Municipal, estadual, que seja. São atividades indelegáveis, portanto, não há como eu passar, principalmente para, como é o caso de Porto Alegre, nessa empresa ter pessoas físicas, pessoas naturais como sócias. Porto Alegre criou uma empresa com um capital inicial de R$1 milhão, sendo 500 mil aportados pela Prefeitura em diversas modalidades, com títulos, ou bens, ou terrenos, né, e 500 mil em dinheiro que pode ser integralizado por pessoas naturais. Uma pessoa natural pode ser sócia, desde que, para conceituar como sociedade de economia mista, desde que a maioria do capital seja mantida pelo município. Isso significa dizer que todo aquele objeto social pode passar a ser administrado, digamos, o município cria a lei com 51% e eu entro lá como pessoa física com 49% e, de repente, passo a administrar as coisas públicas e objetivar lucro com aquela minha participação. E nós temos, assim, exemplos, transferência de bens móveis para a formação de capital. Em algumas empresas aconteceu isso, como é o caso de Belo Horizonte, onde que os bens móveis foram colocados na integralização do capital social com valores absolutamente irrisórios, inclusive com... O pessoal de Belo Horizonte, por exemplo, a nossa colega lá, Eulália, procurou o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais e comprovou que fizeram uma avaliação dos bens e foi verificado que muitos dos bens transferidos para a integralização do capital dessa empresa foram transferidos por valores absolutamente irrisórios. E como essa empresa, essa entidade, essa empresa, essa Investpoa,
ela tem como atribuições entrar no mercado financeiro, portanto, lançar títulos, emitir títulos, dizia ali no objeto social. Eles desconsideraram também a Lei Complementar 148, que proíbe, enquanto que a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que algumas regras devem ser cumpridas para que um ente possa emitir títulos. Um caso dos municípios não pode ter um endividamento superior a 120% da renda corrente líquida. Os estados não podem estar com um endividamento acima de 200%. A partir daí estariam liberados para emitir títulos. A União até hoje não foi limitado, apesar de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é desde 2000 até hoje o Senado Federal, numa atitude absolutamente omissa, não estabeleceu limites de endividamento da União e nós estamos onde estamos com a dívida pública federal. Veio a Lei Complementar 148 e disse, é vedado aos estados, portanto, derrogou a lei complementar e aquela regra dos 120%, 200%, acabou. Simplesmente não pode. Agora, eles criam essa entidade de propósito específico para emitir títulos. Então, de certa maneira, estão dando uma curva dizendo que não é o Estado que é aquela sociedade anônima que está emitindo títulos. No projeto de lei, na justificativa, dizia que o município tem envidado esforços para manter o equilíbrio orçamentário e novas fontes de financiamento são buscadas para bem cumprir os objetivos constitucionais. Isso eu vou trazer para os senhores verem que, efetivamente, a criação da sociedade de propósito específico era para lançar títulos para entregar para a prefeitura. Portanto, dívida pública, sim, não é uma dívida de uma entidade privada. O novo caminho tem sido o ingresso de forma organizada e planejada no mercado de capitais. Essa empresa vai entrar no mercado de capitais por meio de operações estruturadas, com uma estrutura simplificada, e ainda por incorporar em seus ativos bens, direitos dos municípios, tangíveis e intangíveis. Então, os senhores vejam a abrangência desta lei. Uma estrutura pequena, mas vejam a abrangência desta lei. E terá condições diferenciadas de captação. Portanto, o objetivo da lei era efetivamente o lançamento de títulos no mercado e descumprindo, dando uma curva, dando uma volta, como se diz no coloquial, na lei de responsabilidade fiscal e na própria lei complementar 148, que proíbe a emissão de títulos pelos entes federados. E no artigo 2º está lá, emitir títulos e negociá-los no mercado. Portanto, fica claro de que estas empresas, além de inconstitucionais, elas estão tentando dar uma volta no processo de responsabilidade fiscal que se estabeleceu no país. Esse lançamento de títulos, que são as debêntures, que são feitas por intermédio dessa sociedade de propósito específico, nós temos que chamar a atenção para um detalhe importante. Elas, além de terem um custo de funcionamento, porque é uma estrutura pequena, e, na verdade, funciona assim, são poucas pessoas, poucos funcionários, é uma estrutura bem enxuta, mas ela delega toda aquela operação para um banco. Eles fazem uma licitação e chega um determinado banco, e esse determinado banco toma conta de todo o processo. A empresa, então, na verdade, só serve para dar um lustro no processo, mas quem faz toda a operação é um banco. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, eu vou trazer um caso, estou trazendo um caso de uma tentativa e um caso que aconteceu. Belo Horizonte, por exemplo, tem um banco que foi o escolhido na licitação inicial, porque não apareceu ninguém, casualmente, e que depois foi contratado para fazer todas as operações, toda a estruturação, e no final, ao fim e ao cabo, acabou comprando todos os títulos lançados pela prefeitura, né? Então, esse banco, além desses nossos custos de funcionamento e financiamento, que não são grandes, realmente não são muitos, mas nas operações a gente vê que as remunerações que são pagas, os deságios ou os juros que são pagos para essas debêntures são altíssimos, né? Tem as assessorias, contratação de bancos, porque tem o banco que coordena, mas eles contratam outros bancos. São operações que envolvem milhões ou bilhões de reais. Então, realmente precisa uma estrutura bastante grande. E tudo isso envolve pagamento
de remunerações, temos, inclusive, prêmios de firme colocação. Quer dizer, eu garanto que vou colocar. Então, no caso esse que eu citei há pouco, o que aconteceu? O banco assinou um contrato e diz, não, eu garanto que eu coloco os títulos no mercado. Para isso, eu vou ganhar um prêmio. E ele comprou todos os títulos, quer dizer, ele tem toda a remuneração para estruturar, ele tem prêmio, inclusive, para colocação, e ele acaba ganhando realmente em todos os lados. Então, a gente pergunta assim, vale todo esse custo, a sociedade custear tudo isto para o prefeito, ou para o governador, ou para o eventual e passageiro governante receber aí um punhado de dinheiro? Como ficamos nós, que pagantes de tributos? Então, realmente, os custos dessas operações não estão sendo pouco difundidas, elas precisam ser bem esclarecidas. Os custos são altíssimos. Portanto, daquele dinheiro que se recebe, que o governo, efetivamente, no final, ao fim e ao cabo, receber, sobra quase nada. Para ter uma ideia, o último lançamento de debêntures da PBH Ativos, levantado aqui pela minha amiga a Eulália Varenga, foi feito um lançamento de debêntures de 230 milhões de reais. Dos 230 milhões que entrou no caixa, já por obrigação contratual, 30 milhões, já no lançamento das operações, das debêntures, já ficou estabelecido. Desses 230, 30 já vai ficar no caixa da empresa para garantir os pagamentos das primeiras prestações. Então, o município realmente recebeu 200 milhões. Para receber os 200 milhões, o município transferiu de direitos creditórios, que deram em garantia para fazer essa operação, 880 milhões. Portanto, as garantias... E outra, atente bem para isso aqui, esses direitos creditórios aqui, que são dados em garantia, isso aqui não é os títulos podres que falam por aí. Isto é o filé da dívida ativa. Isto é o filé dos parcelamentos, porque a dívida ativa é bem maior. Então, eles contratam o banco que faz estruturando a operação, ele contrata a empresa de risco, de rating, e normalmente são aquelas 3 maiores do mundo, aí, a Standard Poor's, essas que nós todos conhecemos, e esses camaradas cobram caro a burro, né? Cobram bastante para fazer a operação. E eles fazem a análise de risco da operação e fazem análise de risco também dos direitos creditórios que estão sendo entregues como garantia. E entenda-se como direito creditório, isso é outra coisa que é preciso esclarecer bem, que há uma lenda no mercado, difundida pelos que têm interesse nas operações, de que é título podre que os bancos vão cobrar. Não, é só o filé. É só o filé que vai para a entrega para eles. A empresa de rating faz o exame daquele filé. Aquilo ali serve para garantir ou não? Se não servir, o município tem que trocar. Só pega, portanto, dinheiro que seguramente entraria no caixa do município, ou do Estado, ou no caso da União, que vai acontecer com a União agora. E é uma coisa importante que se diga, eles estão transferindo, não é o título de dívida ativa, estão transferindo os direitos creditórios, que chamam de fluxo. Inventaram uma figura bonita, uma palavra mais difícil para a gente entender. Ou seja, o município vai continuar cobrando aquela dívida. Quando entra aquele dinheiro para o município, aquele dinheiro não entra para o município. Pelo contrato assinado, aquele dinheiro vai direto para a empresa PBH Ativos, no caso de Belo Horizonte. Direto para suprir o caixa para pagar os juros da operação para os investidores. Então, a execução fiscal continua sendo feita pela Procuradoria Fiscal. A cobrança continua sendo feita. O título não sai do município, não sai do Estado. E é uma lenda que se divulga, não, isso nós vamos entregar, e eles que se virem. Não entregam nada. O município, o ente federado, fica com o título e só dá os
os direitos creditórios são negociados, é o fluxo do dinheiro. Então, só quando aquele dinheiro entra, o contribuinte paga, aquele dinheiro vai para o caixa dessa empresa e vai segurar esse caixa, em caixa para pagar o investidor. Não chega a ir. Mas quem faz todo o trabalho de cobrança continua sendo o município, como sempre fez. Não vai mudar absolutamente nada. Neste caso aqui, nessa operação, essa debênture, né, isso aqui tudo é público. Se os senhores entrarem no site da PBH Ativo, os senhores vão encontrar todos os contratos lá. Vai ter que ter paciência para ler. Mas é até bonito de ver, porque o detalhamento das operações é impressionante. Eles estão pagando um rendimento de 11% acima da inflação, acima do IPCA. Sobre o IPCA, 11%. Isto é rendimento que não existe em lugar nenhum do planeta, porque você tem um rendimento de 11% de juros reais. Para os senhores terem uma ideia, a Europa hoje está lançando títulos da dívida pública e está vendendo com juros negativos. Portugal, que até há bem pouco tempo estava quebrada, a Espanha também, que a gente dizia assim, não está quebrada, está colocando hoje, essa semana passada aí, a Espanha colocou títulos da dívida pública da Espanha com juros negativos. Significa juros nominais, não fala em juros reais, que é maior ainda, juros nominais. Significa o seguinte, você me dá hoje R$100 e eu te garanto que amanhã eu te devolvo R$95. Os estados hoje, Japão, França, Alemanha, a Europa inteira hoje está cobrando para receber dinheiro emprestado. Tamanho é o volume de dinheiro que está sobrando no mercado mundial hoje. E o Brasil e os nossos municípios estão pagando 11% de juro real ao ano. É absolutamente... E mais uma... para dizer uma palavra bem coloquial, é nojento. Quando a gente começa a ler isso, chega a dar nojo de ver isto, porque isto é dinheiro de impostos que nós, fiscais, vamos para a rua, cobramos, e o contribuinte para mim, isso eu ouvi várias vezes como fiscal, enquanto eu estava na atividade, mas, doutor fiscal, para que o senhor está cobrando imposto para vocês nos oferecerem esse serviço público que está aí? Então, nós que estamos lá na ponta, cobrando, metendo a mão no dinheiro do camarada, multuando e multando ele, a gente ouve isso. E bom, continuando, no caso desse lançamento de debêntures de Belo Horizonte, lá nos contratos fica estabelecido um tal de índice de garantia real. A empresa, por contrato, é obrigada a ter, no mínimo, 200% de garantia de títulos, em garantia de direitos creditórios, do que tem para ser pago. Tem que ter, no mínimo, 200%. A gente viu que o lançamento foi de 400% dado em garantia. E, por contrato, não pode baixar de 200%. E, considerando-se aqui, todo título que estiver vencido há mais de 3 meses tem que ser excluído da conta. Então, eles dizem assim, não vai precisar repor. Mais ou menos assim. Se o contribuinte não pagar, não vai precisar repor. Não é bem assim. Está certo que eles já arrancam mais de 400% de garantia, mas, por contrato, a empresa tem que manter um saldo de títulos de direitos creditórios de, no mínimo, 200% daquilo que está devendo, do saldo devedor. Portanto, se o município não... Alguma coisa tem que ser colocada porque está no contrato. E o que os senhores sabem, que aqui no Brasil a gente rasga a Constituição, lei complementar, isso todo dia. Mas contrato, eles são intocáveis, né? Eles são as tábuas bíblicas, né? E, além disso, a empresa tem que ter um índice de cobertura. Esse índice de cobertura significa o seguinte, tem que ter em caixa, dinheiro suficiente para pagar as próximas prestações. E aí vai lá, no mês tal tem que ter tanto por cento, 2%, 4%, 5%. Na escala que está detalhado no contrato, os índices de dinheiro que tem que estar em caixa. Bom, chega a um ponto que, no final do contrato, quando vai ser relatado os últimos
serem pagos o último saldo devedor, a empresa assina o contrato dizendo que naquela época ela tem que ter, no mínimo, 8 vezes o valor que está devido. Então, as garantias que esses investidores e a imprensa diz, e os nossos governantes dizem, não, isso aí o risco passa para o investidor, absolutamente não é verdadeiro. A lei de responsabilidade fiscal, e dizem mais, isso aí nós somos, quando criam essas empresas e devem vender essa ideia, e vendem essa ideia no Brasil inteiro, de que são empresas estatais não dependentes. Não dependentes por quê? Porque ao dizer que essas empresas são não dependentes, elas escapam do conceito da lei de todas as obrigações da lei de responsabilidade fiscal. Apelido a lei, apelido a empresa como se fosse uma empresa não dependente, e com isso você escapa das amarras, dos controles da lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal se aplica somente a empresas estatais dependentes. Então, para escapar dessas amarras da lei de responsabilidade fiscal, essas empresas se declaram como estatais não dependentes. E a lei de responsabilidade fiscal estabelece o que significa empresa estatal dependente. É a empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com o pessoal. Essa é a definição da estatal dependente. E aí o que acontece? Eles dizem que é uma estatal, essas empresas não são dependentes, e aí a gente fica na dúvida, afinal das contas, essas foram criadas, é dependente ou não é dependente? Aí o Tribunal de Contas da União, do Estado, perguntou para o prefeito, perguntando, essa empresa é dependente ou não dependente? Porque, em função disso, vai se aplicar ou não a lei de responsabilidade fiscal sobre ela. E eles disseram, não, é uma empresa, ela não se enquadra como dependente. Portanto, ela não está sujeita à lei de responsabilidade fiscal. Até nisso, a tentativa de fazer a curva. E essas perguntas foram feitas porque eu entrei, com base naquele estudo que eu fiz, eu, pessoa física, entrei com representação do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas do Estado, como cidadão, impugnei. E o Tribunal de Contas, ao final, nós vamos mostrar que está acolhendo a nossa tese. Nesse processo foi perguntado e o prefeito disse, não, elas não são dependentes, portanto, não vão se submeter aos ditames da lei de responsabilidade fiscal. Aí nós vamos examinar a lei e lá no artigo 10 diz assim, o município de Porto Alegre poderá ceder servidores da administração direta e da administração indireta. Quer dizer, não transfere dinheiro, mas transfere o servidor, quer dizer. Então, olha só a curva, como se diz, não é? E, além disso, ainda criaram funções gratificadas para esses servidores. Então, fica bem caracterizado de que a prefeitura é que vai fornecer as pessoas. Portanto, ela vai se enquadrar como dependente, mas eles continuam dizendo que não é dependente. E, examinando-se mais o aprofundamento, e é importante, isso aqui não é o caso específico, é o caso específico de Porto Alegre, mas eles se acoplam perfeitamente a todas essas empresas que foram criadas, porque há um modelito na praça e o secretário lá da Fazenda pega, dá uma copiada aqui, uma copiada ali, dá uma ajustada em função dos seus interesses, mas isso que está aqui se aplica realmente, e nós vamos verificar, no caso de Porto Alegre, que há na formação de um poder executivo paralelo. Vejam bem, no artigo 2º, a Invest tem como objetivo social administrar e explorar economicamente ativos e bens e direitos municipais a ela transferidos. Quer dizer, quando o município integraliza o capital, ela transfere bens. Isso vai ser administrado pela empresa. Auxiliar o Tesouro Municipal na dívida pública. Uma empresa, portanto, isso faz parte do poder executivo. Auxiliar e colaborar com o município de Porto Alegre nas políticas de desenvolvimento econômico. Isso é coisa do executivo. Apoiar e estruturar operações comerciais, desenvolver atividades sim. Portanto, essa empresa, na verdade, passa a ser, na prática, um poder executivo
totalmente autônomo, ele vai absorver atribuições do próprio Poder Executivo. E nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer daqui um pouquinho. E uma característica importante nessa nossa lei aí, né? Nós gostamos de fazer a coisa bem feita, né? A Invest poderá oferecer garantias reais e fidejussórias, portanto, garantias total, ampla e plena para qualquer coisa, porque a gente diz lá, prestar garantias. Portanto, todo aquele bem que for encaminhado para essa empresa, bem municipal, estadual, que for encaminhado para lá para integralizar o capital, ele poderá ser parte de garantia. Portanto, se alguém emprestar um dinheiro para essa pessoa e essa empresa não pagar, eu lamento muito, mas eu vou executar a garantia tal, daquele terreno ali, esse terreno que fica do lado do estádio tal, ou fica no morro tal, passa a ser minha propriedade, porque a empresa, sabe? Então, é uma coisa bastante interessante. Outra coisa que caracteriza como essa empresa passa a ser um poder executivo paralelo. A sociedade deverá agir somente no sentido de complementar as políticas públicas deliberadas pelo órgão. Importante. Assumir outras funções ou responsabilidades da administração, direta e indireta. Qualquer função, qualquer responsabilidade da administração direta e indireta, diz ali, não pode ser feito, desde que sem que para isso tenha sido contratada ou conveniada. Portanto, ela não pode fazer, mas se for conveniado ou se for contratado, pode. Então, na verdade, essas empresas estão... e isso eu chamei a atenção no trabalho, e eu disse que, bem, então o prefeito, ao sair, ele nomeia pessoas da sua confiança, e a partir daí essas pessoas de confiança vão começar a administrar a cidade. E vai ficar o prefeito eterno do município. Aí nós vamos encontrar no exame disso aí que os sócios, nesse processo, vai ter sócios particulares que visam o lucro. Como eu falei antes, né, a capital social da empresa é de R$1 milhão, sendo 500 mil da prefeitura e 500 mil de um ou mais sócios. Poderão participar do capital social pessoas naturais. Portanto, eu lá... amigo do prefeito, a prefeitura entra com 500, eu vou entrar com 490 e fico de meio, todo o patrimônio que vem do município já passa a ser praticamente da minha propriedade também, porque eu sou sócio da empresa e eu viso lucro e por aí nós vamos em frente, né? A transferência do patrimônio público para esse poder paralelo a gente confere no artigo 4º. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque o capital social, não esqueça, é R$1 milhão. Fica o Executivo Municipal autorizado a subscrever e integralizar o capital da Invest em moeda corrente ou nos seguintes bens, imóveis, tal, título da dívida pública, tal, certificado de construção, direitos, aí vem os direitos creditórios, que nós estamos falando, né? Direitos originais de crédito tributário, não tributário, em dívida ativa, bem como aquele objeto de parcelamento, direitos creditórios e direitos em geral, quer dizer, tudo isso aí, todos esses direitos podem ser encaminhados para aumentar o capital da empresa. Direitos de construir, direitos creditícios, e, veja bem o que eu falei antes, caberá exclusivamente à Procuradoria execuções fiscais, bem como prestar assessoria para esse fim, ou seja, o município vai continuar cobrando, vai continuar fazendo toda a operação, e a Procuradoria do município ainda vai ficar de assessora dessa empresa, porque caberá à Procuradoria prestar assessoria para isto. Então, os camaradas, efetivamente, estamos criando um poder executivo paralelo, sem a menor dúvida. E aí nós vamos entrar na questão do capital social. A lei dá autorização para ilimitados aumentos de capital social. Artigo 4º, parágrafo 6º. O município de Porto Alegre poderá, a qualquer tempo, subscrever aumentos de capital, assegurando sempre a maioria do capital votante. Mediante deliberação do Conselho de Administração, o capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo na forma do estatuto. E isso pode, os recursos da Invest,
os recursos da Invest poderão ser feitos, inclusive o fundo de participação, inclusive aquelas transferências constitucionais que o governo federal encaminha, pode ser parte do patrimônio. E veja uma coisa interessante. O município poderá a qualquer tempo subscrever, tem autorização aqui para o prefeito subscrever aumento de capital, deliberado pelo Conselho de Administração. Ou seja, o Conselho de Administração, que é formado por 3 pessoas, decide, vamos aumentar o capital social, e a prefeitura tem que honrar, tem que entregar. Está lá a autorização da lei. Não precisa passar pela Câmara, no caso do Estado não precisa passar pela Assembleia. Automaticamente, olha, fizeram uma reunião dessas 3 pessoas e decidiram que o capital social não vai ser isso, vai ser aquilo. Ah, bom, então o que como eu não tenho dinheiro, então vamos pegar esse terreno aí, vamos colocar lá, e assim a coisa vai sendo transferida, todo o patrimônio. Isto é ficção? Não, é realidade. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, a gente pegou o capital inicial dessa empresa, eu não botei aqui, o capital inicial dessa minha empresa começou com R$100 mil. O capital inicial da PBH Ativos, isso está no site deles, está bem transparente até. O capital inicial da PBH Ativos, que foi fundada em 2009, por aí. Nós estamos em 16, quer dizer, em 7, 8 anos, o capital social passou para 284 milhões de reais. É aquele negócio, né? Você faz uma empresa, o capital social de R$100 mil, o que está reclamando aí? R$100 mil não é nada. Com aquelas autorizações legislativas para aumentar o capital ilimitadamente, esta empresa de Belo Horizonte já aumentou 284.000% o capital social em menos de uma década. Para os senhores terem uma ideia do volume de dinheiro que está sendo levada para essa empresa privada, a maioria do capital social é do município, com certeza, mas quem indica os diretores, com certeza, é o prefeito, então a gente já tem uma ideia do que acontece. No caso de Belo Horizonte, a gente teve aqui a parte principal ficou, 99%, realmente ficou com o município, e o resto ficou com próprias empresas do município. Então, aqui, nesse caso, não teve aquilo que Porto Alegre permitiu fazer, pessoas naturais. Aqui, eu acho que Belo Horizonte tem essa possibilidade, mas não exerceu. Para os senhores terem uma ideia. E esse poder público paralelo, ele é administrado por poucas pessoas de confiança do prefeito. Será administrada por um conselho de administração, composta por pelo menos 3 membros, e o conselho de administração elegerá, com base no estatuto, no máximo 3 membros para a sua diretoria. Todo esse volume de recursos, todas as operações serão controladas por essas pessoas, por essas poucas pessoas. Mas também abre o espaço para um ilimitado quadro de pessoal, na medida em que poderá ceder o município servidores e também vai ter um quadro próprio. Quer dizer que, de repente, se a empresa que está bem de dinheiro, está abarrotada, ele pode criar um quadro próprio, ele já tem um quadro próprio de pessoal aprovado, ilimitado. Não tem lá, como nós temos nos entes federados, né? Temos uma lei dizendo que ficam criados 100 cargos de auditor fiscal, e aí depois vai sendo provido com concurso público. Aqui não, é assim mesmo, vai ter quadro próprio. O tamanho dele só diz que vai ser preenchido com concurso público, que eles nem poderiam fazer diferente. Mas o quadro de pessoal, ele pode, então, por isso se reforça cada vez mais a condição de que essas empresas podem vir a ser realmente o município, o Estado, o patrimônio, pelo menos, ser administrado por poucas pessoas. E aí sempre diziam assim, bem, mas isso não tem problema, porque a prefeitura é majoritária e, portanto, só o que for deliberado pelo seu prefeito é que vai valer. Afinal das contas, ele é o novo eleito e, portanto, tem direito de fazer isto, né? Então, relaxem.
relaxem que não vai dar nenhum problema. Isso foi dito lá em Porto Alegre, na época quando a gente estava criticando. Não, não, relaxa que não é isso, é o prefeito que vai fazer a administração, não tem problema nenhum. E vai ser uma sociedade anônima e tal, mas nós temos o capital, nós somos majoritários na empresa, então nós é que vamos mandar. Aí eu fui examinar a lei das SA para saber, afinal das contas, se nós, município, mandamos realmente, o Estado manda realmente na empresa ou não. E nós vamos ver que isso, na verdade, ela foi criada, né? Teve uma tentativa no artigo 5º da lei, dizendo que será elaborado nos termos da Lei 6404, que é a Lei das SA, mas o Estatuto será discutido, votado, deliberado em Assembleia Geral de Constituição e aprovada por decreto. Então, aqui ficou meio assim, bem, eu crio uma empresa e a Assembleia Geral se reúne e decide os estatutos, mas tem que ser aprovada por decreto. Então, uma pessoa, de novo, o prefeito, é o que vai mandar. Então, relaxa, o prefeito é o dono do negócio, né? Se o prefeito não quiser, não passa. Então, a gente não sabe se isso a gente pode relaxar ou pode até ficar preocupado em função disso, mas, em todos os casos, isso que está estabelecido na lei. Só que nós vamos examinar a lei de 6404. A lei 6404 ela foi criada, um dos grandes objetivos da lei das SA foi estruturar o sistema de sociedades anônimas e, principalmente, um dos grandes objetivos reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, de que um dos grandes objetivos da Lei 6404 era proteger o acionista minoritário. Tanto é que no artigo 115 da 604, considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou aos acionistas. Se houver alguma decisão política que eventualmente venha a prejudicar, isto pode dar demanda judicial pelo sócio, pessoa natural, para pessoa física. O acionista não poderá votar, veja que é interessante isso aqui da Lei 6404, parágrafo 1º do artigo anterior, do 115. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativa ao laudo de avaliação de bens em que concorrer para a formação de capital social. Então, nós vamos ver que o capital social é limitadamente autorizado a aumentar como bem entende. Podemos fazer imóveis, mas eu, como acionista majoritário, não posso, está vedado pela Lei 6404, não poderá nem votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação de bens. Isso é para proteger o acionista minoritário. Portanto, aquela ideia de que relaxa, é o prefeito eleito é que vai tomar conta, não é verdadeiro, porque pela Lei 6404, o acionista majoritário não é protegido o acionista minoritário. Parágrafo 3º, o acionista responde pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não tenha prevalecido. Veja a profundidade da 6404 protegendo um minoritário. Mesmo que o voto dele não tenha prevalecido, mesmo assim o acionista minoritário pode processar a prefeitura. A deliberação tomada em decorrência de voto de acionista que tem interesse conflitante com a companhia é anulável. Portanto, tudo aqui, não, mas relaxa, porque o prefeito vai fazer o que bem entende. Não, não faz o que bem entende. Portanto, aí eu examinei antes a nulidade, a invalidade jurídica e constitucional, e aqui nós estamos vendo a invalidade social desse tipo de empresa, porque ela é uma sociedade anônima, e essa sociedade anônima vai proteger o acionista minoritário sempre, porque este é um dos grandes objetivos da lei de responsabilidade, da lei 6404. E se o município, por alguma deliberação ele responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Artigo 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por ato praticado com abuso de poder. Um dos exemplos: aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores por favorecimento pessoal ou deixar de apurar denúncias que saiba ou devesse saber procedente, o que justifique fundada suspeita de irregularidade. Então, no fim, vamos mais rápido. 118, acordos de acionistas. Isso é uma coisa importante.
Muito importante. Então, a sociedade anônima pode fazer acordo de acionista. Dizer assim, bom, eu tenho uma atividade, mas que o meu quadro de pessoal não detém conhecimento. Então, eu faço um acordo de acionistas que, mesmo eu sendo minoritário, isso é comum nas nossas grandes empresas, acontece isso. Eu pego um acionista minoritário, faço um acordo e diz, a partir de agora você vai administrar a empresa. Isso é a coisa mais comum que existe na Lei 64, na nossa sociedade anônima, principalmente nas grandes empresas. A diretoria não tem conhecimento, principalmente estatais. A diretoria não tem conhecimento de todo o processo, então entra nessa empresa um acionista minoritário e, num acordo de acionistas, você transfere a administração. Então, o município fica com poder, fica com comando, fica com 51%, mas ele pode, pela Lei 6404, fazer um acordo de acionista, que nesse acordo de acionista ele pode, inclusive, transferir o exercício do direito de voto. Então, os senhores vejam quanto é perigoso este andaço, como se diz lá no Rio Grande do Sul, esse andaço dessa criação dessas empresas que está acontecendo em todo o país. Não é em Porto Alegre só, está acontecendo em todo o país isso. Agora até que está meio parado em função dessas mudanças, como o Mauro falou, do PLS 204 e tal, está meio que dando segurada, mas eles estão preparando, porque quem tem o grande interesse na evolução dessas empresas são o sistema financeiro, e o sistema financeiro tem feito, inclusive, os senhores procurem na internet, vocês vão encontrar cursinhos que cobram bastante bem, para demonstrar como se monta esse tipo de empresa. A pessoa jurídica que controla, no caso do município, tem deveres e responsabilidades do acionista controlador. Portanto, fica mais uma vez confirmado de que o prefeito, mesmo ele achando que vai mandar, porque tem maioria do capital social, a lei de 6404 não permite que ele seja dono do processo. E, além disto, por ser uma atividade concorrencial, porque normalmente em que essa empresa lança debêntures no mercado, ele entra numa atividade concorrencial no mercado financeiro, porque assim como tem debêntures lançada pelo município, tem debêntures lançada pela empresa privada também. Então, há mercado concorrencial. E, em função disto, por agir no mercado concorrencial, para preservar a competitividade, a governança cooperativa, os interesses do acionista minoritário, essas empresas não estão amplamente sujeitas à lei de acesso à informação. Então, não adianta dizer, não, eu como cidadão vou entrar em função da lei, eu vou lá e peço... Não. A Justiça, inclusive o Supremo Tribunal Federal, já tem decidido que o acesso para empresas que exercem atividade concorrencial, a aplicação da lei de acesso à informação é bastante mitigada. Como eu disse antes, um dos principais objetivos dessa lei é proteger o acionista minoritário. Ou seja, se alguém quer mandar ou desmantar uma empresa, essa pessoa não poderá constituir uma sociedade anônima, a sociedade de ações, porque a sociedade por ações tem regulada pela 6404, e essa 6404 ela protege, basicamente, aí, com base em tudo isso, nessa história que eu contei para vocês, e outras todas que não vai dar tempo, né? Felizmente, porque a minha avó daqui um pouco pifa, eu entrei com essas representações que eu fiz como pessoa física, indignado como cidadão, e meus netos já estão chegando, já tenho 3 netinhos, e eu digo, eu vou sair daqui da vida daqui um pouco, e eu não vou deixar essa herança, pelo menos, não vou ser omisso. Nunca dirão, o vovô foi omisso, isso não terão direito de dizer, e eu me nego. E eu entrei com essas representações, e, felizmente, o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul acatou, fez uma representação ao tribunal, que se juntou à que eu já havia feito, e expediu uma medida cautelar, tendo em vista, aí falou, o Ministério Público de Contas estabeleceu uma limite, porque havia realmente assuntos que não estavam bem esclarecidos, e determinou para o município de Porto Alegre: pare com o processo, não pode andar, temos que examinar isso com mais calma, porque está sendo levantado questionamentos que devem ser olhados e respeitados. E eu trouxe isso para mostrar aos senhores, para mostrar a quem está nos assistindo, façam isso em seus municípios e seus estados. Não permitam que isto aconteça nas nossas barbas, principalmente nós, somos do fisco, conhecemos, somos pessoas esclarecidas,
Portanto, ao termos esclarecimento, ao conhecermos a matéria, nos tornamos socialmente mais obrigados a fazer alguma coisa. Não podemos nós exigir que o operário que levanta às 4 horas da madrugada e vai dormir à meia-noite, com a marmita embaixo do braço, não adianta querer que essa pessoa haja. Nós, que temos uma sociedade organizada, participamos das nossas entidades de classe, que tem capacidade financeira, que tem capacidade intelectual, nós somos obrigados. Não adianta só cobrar do deputado e do senador. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que ir para cima e não deixar que isso aconteça. E aqui está a decisão final do conselheiro que deu, está ainda uma medida liminar, ainda vai ser apreciada pela turma, depois vai para o pleno, tem história pela frente. Mas, pelo menos, lá em Porto Alegre, a coisa não aconteceu como estava prevista, em função de uma pessoa indignada e disse, não podemos deixar isso assim. Isso tem que mudar. E como nós estamos tentando mudar esse país, e aí a conclusão é de que todo esse processo, que, como disse o Mauro, eles estão, as debêntures serão a grande coisa, a grande volume de operações dessas empresas serão o lançamento das debêntures, que envolve milhões e milhões de reais. Belo Horizonte são milhões, centenas de milhões, no Rio Grande do Sul são centenas de milhões, Porto Alegre seria também uma centena de 100 milhões de reais em debêntures. A União vai lançar, não vai ser lançamento de debêntures, vai ser um outro esquema, que é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, mas que vai envolver bilhões de reais, mas sempre em cima de parcelamento, sempre em cima de crédito, de direitos creditórios, portanto, vai incentivar, como disse o Mauro antes, o parcelamento, portanto, vai aumentar a inadimplência, portanto, vai solapar todo o nosso sistema tributário. Então, nós não estamos aqui só fazendo uma defesa da nossa atividade como fiscal. O sistema tributário nacional está correndo risco, porque o governante não vai ter interesse que o contribuinte pague em dia, ele vai ter interesse de manter esse fluxo funcionando. E, a partir daí, a sugestão é isso que eu deixo para os senhores, que nós precisamos identificar os casos, reunir a documentação e fazer a representação, porque eu acho que esse é o nosso dever enquanto cidadãos esclarecidos. Muito obrigado.